Salve, meu povo, é nós aí de novo, mais silêncio aqui no departamento. Então vamos gravar mais um vídeo, mais uma aulinha de programação em Qt. E essa daqui é para a gente aprender a como criar menus de contexto. O que são menus de contexto? Esse cara aqui, ó, dá uma olhadinha aqui no mouse. Aqui o meu mouse aqui, ó, botão direito do mouse, apareceu o menu de contexto. São pequenos menus que você coloca no meio da interface para fazer algum tipo de configuração local, ajuste relativo ao componente que você está interessado em fazer o ajuste. Então vamos ver como é que a gente pode fazer essa criação desses menus de contexto aqui no Qt. Eles são um pouquinho mais trabalhosos de criar, que a gente vai ter que criar uma ação para tratar no menu, vamos ter que criar um menu, vamos ter que criar um método que lida com o menu. Então a ideia é a gente utilizar aqui na nossa interface o nosso plotter. O plotter, que é esse carinha daqui, nós vamos criar um menu de contexto para ele. Quando eu clicar no botão direito aqui na telinha, a gente permitir que o plotter possa mudar a cor de fundo aqui do componente. Tá? Então, essa cor de fundo, ela vai ter que ser armazenada em algum tipo de variável global, para que quando você ativar o menu, esse menu vai ser ativado, vai tratar essa variável, vai mudar essa variável num método diferente daquele que o Paint Event trata. Então a gente vai ter que fazer uma pequena modificação no Paint Event para que essa cor de fundo seja armazenada aqui uma variável de classe. Então vamos fazer isso. Vamos aqui no nosso plotter.h e criar uma variável de classe, uma variável privada, que eu vou chamar de background, né? Cor de fundo. E esse background é a cor que vai pintar ou vai preencher a nossa interface. Vamos lá para o Paint Event, que é aquela função, aquele método que faz o desenho da cor de fundo. E lembrando aqui nesse método, essa instrução aqui, esse keyCall que a gente ativa, é a cor que grava a cor de fundo. Então vamos tirar isso daqui. Vamos ativar essa cor com a cor de fundo. Mas quando o programa inicia, a cor de fundo não tem valor nenhum. Então a gente precisa tomar cuidado para fazer com que a cor de fundo seja ativada. E aí nós vamos lá no nosso construtor. Cria no construtor um valor inicial, um estado inicial para a cor de fundo. Está aqui, background. Então nós criamos aqui uma cor de fundo, background, que é amarelinho. E vamos ver se ficou legal, né? Aqui a construção. Ver se nada mudou. Na nossa interface, ela continua amarela, então funcionou. E vamos agora trabalhar nos menus de contexto. O menu de contexto é um método que é ativado quando você implementa esse cara aqui, ó. Context Menu Event. O menu de contexto, ele sempre é ativado quando o mouse ele vai para cima do componente e o usuário aperta com o botão direito. Então, quando ele aperta no botão direito, se esse método estiver implementado, o menu de contexto ele é tratado, ele é ativado. Então vamos implementar o menu de contexto completo, tá? O método Context Menu Event, e fazer com que esse método seja tratado e o evento seja ativado. Se você tiver prestado atenção nos outros métodos que nós implementamos, né, nesse Paint Event, né, e nesse Timer Event, nós não tratamos o evento do mouse. Aqui a gente vai precisar tratar o evento e essa variávelzinha event, ela vai ter que ser prestada atenção, uma atenção que vai ter que dar a ela, um cuidado, que é para quê? Que quando você aperta no botão, né, no botão direito, o menu de contexto aparece no local onde você clicou. Então esse evento aqui ele vai ter essa utilidade. Vamos implementar esse método usando aqui a estratégia do preguiçoso. Olha aí, funciona, que é uma maravilha. E agora a gente vai criar o menu de contexto. O menu de contexto, ele é criado com um objeto da classe QMenu. Tá aqui, o menuzinho vai ser clicado, vai ser inicializado. E agora no menu você vai adicionar elementos à interface do menu. Que elementos são esses? São key actions.
Da mesma forma que você cria as ações usando a interface visual, de forma manual, lá né, naquele formulário de diálogos, você vai fazer algo parecido aqui também, só que a gente vai fazer isso programando em C++. Então, para você criar essas ações, para você adicionar essas ações, você precisa criar objetos da classe KeyAction. E esses objetos da classe KeyAction vão ser criados aqui no plotter.h. A gente vai ter que criar esses objetos aqui no plotter.h e eu vou criar só um, né, que é o objeto que vai fazer a ação que vai abrir o menu do contexto. KeyAction. KeyAction. Colocar action menu do contexto, não. Action. Opção. Pronto, assim. Fica menor para a gente trabalhar. Por que é que eu estou criando um ponteiro? Por dois motivos. Primeiro, o método que a classe QMenu te provê para você criar os menuzinhos, ele lida com ponteiro. Você precisa passar os endereços para os objetos do menu. E segundo, para você fazer a conexão, uma vez que o usuário selecionou a ação com a mudança da cor, você vai ter que criar um método e esse método ele terá que ser ativado pela action, pela ação que você criou, pela KeyAction. E a conexão entre a ação e entre o sinal da ação e o slot precisa que sejam fornecidos os endereços dos objetos e não os objetos em si. Então, por esse motivo, a gente está criando aqui essa ação e a gente precisa alocar dinamicamente a ação lá no construtor da classe Plotter, que é para quando o Plotter for lançado, a ação já está prontinha para ser tratada. Então, vamos lá aqui no plotter.cpp e vamos criar a nossa ação. E a gente vai utilizar esse construtor. A ação precisa de um pai, né? E o pai vai ser o plotter, né? o objeto que é o detentor da ação. E a ação precisa também de um texto. Que texto é esse? Gente, é esse textozinho que aparece aqui, ó, aqui no menu do contexto. Você precisa dizer a ação, qual é o texto dela, que é para poder a interface desenhar esse texto aqui na ação. Dá para você atribuir também ícones, mas a gente não vai tratar disso aqui agora, isso é coisa para vocês pesquisarem sozinhos. A gente vai tratar só a criação da ação em si e a inserção da ação nesse menu. Então, temos pronta a ação, temos pronta o nome da ação, né? A criação da ação, o nome da ação. Está faltando o quê? Está faltando aquele método que quando a ação for gatilhada, o método vai fazer a mudança da cor. Então vamos voltar lá no plotter.h e vamos criar o método. Aí a pergunta, a gente cria o método como public ou como public slots? Aí vem, você tem que lembrar que quando a ação é gatilhada, esse método vai ter que ser ativado? Vai. Então é uma conexão sinal-slot. Você precisa criar o método como sendo um slot. Então cria aqui um public slot, eu vou chamar de muda cor e vamos aqui a forma do preguiçoso para criar aqui nossa corzinha. E a muda cor, que esse método que nós acabamos de criar, não vai fazer nada além disso aqui, ó. Vamos mudar a cor de fundo para... Vamos colocar aqui tipo um cianozinho, R, G e B, vai ficar uma corzinha ciano, né? Um ciano clarinho. Então vai ser a cor que nós vamos escolher aqui para desenhar a cor de fundo. Então quando o método muda a cor for ativado, a cor de fundo muda. E aí quando a cor de fundo for modificada, vai desenhar a interface e aí a tua função de paint event vai ser chamada novamente e aí você vai desenhar aquele plot, o fundo lá do nosso plot com a cor nova que foi selecionada. Então, para que a função seja selecionada, precisamos fazer a conexão. Action opção
sai não. Trigger, sinal de gatilhado. This, slot, muda a cor. Filé, quando a opção for ativada, a função muda a cor, o método muda a cor vai ser ativado. Só está faltando, para nós fechar aqui a ideia do exemplo, é colocar a ação no menu de contexto. Então, criei o menuzinho. Vamos adicionar a ação. Deixa eu ver como é o nome que eu coloquei aqui na minha ação. Action, ação. Action, opção. Que é action, opção? Action, opção. Adicionei as opções. Você pode colocar várias opções. Dá para colocar submenus também aqui dentro do menu do contexto. E finalmente, menu.exec. E agora aqui vem o truque. Event. Global Pause. Aqui você vai fazer com que o menu de eventos abra, o menu de contexto seja aberto e na posição XY do local onde o usuário clicou com o botão direito. Vamos ver se esse negócio rola, se funciona. Ver se eu não passo vexame aqui na minha apresentação. Ok, botão direito, muda a cor. Aí, funciona de primeira. Então, essa é a ideia do menu de contexto. São 3 passos. Primeiro, criar a ação. Segundo passo, conectar a ação com o slot que vai fazer a atividade que você deseja para aquela atuação do menu de contexto. E terceiro, adicionar as opções do menu de contexto no método ContextMenuEvent. E aí você cria o teu menu de contexto. Dá para fazer várias brincadeiras com esse menu de contexto. E lembrar, o menu de contexto é associado ao componente onde você associa o menu. Aqui, por exemplo, o menu de contexto funciona aqui no meu senoidezinho que eu estou desenhando. Agora já aqui ele não funciona, porque eu programei a opção do menu de contexto apenas para o componente do plot. Beleza, pessoal? Então, fechamos aí mais essa lição. E muito obrigado por terem participado, escolhido aí nosso canal para aprender um pouquinho de programação em Qt. E até a próxima aula.